Encerra nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que tem por tema a frase do Evangelho de São João: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. O tema e os subsídios foram preparados pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. Para assinalar este encerramento, damos agora início a um momento de diálogo e oração com o Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco José Serra Coelho, da Igreja Católica, e com o Sr. Dom Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana Portuguesa. Bem-vindos a ambos, muito obrigado por terem aceito este desafio. Apesar de todos os constrangimentos, podemos marcar o encerramento desta semana de oração pela unidade dos cristãos. E a minha primeira questão para a nossa conversa seria, nestes tempos tão difíceis, tão inéditos que vivemos, às vezes com falta de horizonte, em que nos sentimos todos no mesmo barco, é muito importante rezarmos e sobretudo por esta intenção da unidade e da unidade dos cristãos. Senhor Dom Jorge Pina Cabral, começamos por si, agradecemos ter aceito este nosso desafio e partilhar aqui também connosco este momento importante. Muito obrigado. Eu desde já queria agradecer também o convite que me foi feito e esta ideia que o Dom Francisco Serra Coelho teve também de nos reunir já no final desta semana de oração pela unidade dos cristãos. E por isso, na pessoa do Sr. Arcebispo, eu saúdo todos os irmãos de Évora, da Igreja em Évora, com muito carinho e muito afeto também. E de sublinhar, em primeiro lugar, este aspecto, realmente esta relação de confiança e também já de amizade que me une ao Dom Francisco Serra Coelho e que eu considero ser um aspecto muito importante também no desenvolvimento das relações ecuménicas, que é o conhecimento mútuo, a amizade entre pessoas concretas, entre vidas que se partilham e que se predispõem também para caminhar em conjunto. Portanto, em primeiro lugar, uma palavra de grande saudação e de grande amizade para todos. Em segundo lugar, também, expressar isso mesmo e referindo este contexto de pandemia que referiu. Realmente nós, neste contexto de pandemia que estamos a atravessar, com as suas naturais exigências, nós percebemos-nos uns aos outros na nossa comum necessidade. Há efetivamente um sentimento de que somos todos iguais, perante o vírus que não poupa ninguém, é um vírus, como já foi dito, muito democrático, que se faz presente em todas as pessoas, nós percebemos a nossa comum humanidade. E nessa comum humanidade percebemos também a nossa comum fragilidade. E nessa fragilidade nós percebemos a necessidade que temos uns dos outros. Ou seja, este contexto de pandemia que estamos a viver é paradoxalmente também um contexto que nos aproxima na nossa humanidade. E no modo como nos aproxima na nossa humanidade, naturalmente que nos está a aproximar enquanto irmãos e irmãs em Cristo. E por isto, esta semana de oração pela unidade dos cristãos, embora nós não pudéssemos estar juntos fisicamente, traz esta carga e este imperativo de nos unirmos cada vez mais, de assumirmos as dores do mundo e de as colocarmos em conjunto também perante Deus. Por isso, é também um tempo de oportunidade, como de oportunidade se tratam também os tempos de crise. E ao longo desta semana de oração pela unidade dos cristãos, nós temos percebido isso e apraz-me também registar que através das diversas plataformas digitais, os cristãos em todo o mundo têm estado unidos e têm estado também em oração. E agora temos esta oportunidade de estreitar os laços entre a Igreja Lusitana e os irmãos cristãos da Arquidiocese de Évora, e isso é para nós uma bênção também muito grande. Até porque a Igreja Lusitana tem uma paróquia aí nessa região, nomeadamente na cidade de Alcácer do Sal, é uma paróquia já histórica, que provém desde os meados do século passado, e através dessa comunidade temos estreitado também a nossa presença
aí e a nossa presença também ecuménica. Por isso, e em primeiro lugar, a minha imensa alegria por este encontro e a minha profunda saudação a todos, e nomeadamente também ao Sr. Arcebispo Dom Francisco. Senhor Dom Francisco, mesmo pergunta, é muito importante, apesar de todas as dificuldades de estarmos confinados todos, não podemos estar fisicamente juntos, mas por estas possibilidades digitais podemos marcar este momento e também dialogar e rezar juntos. É humanamente muito importante, pela alegria de me encontrar com o meu irmão, o episcopado, o Sr. Dom Jorge Pina Cabral, e ao mesmo tempo, cristamente falando, é tão importante como respirar. A unidade é que faz, de facto, a vida. Sabemos que o organismo é um conjunto de unidade e de unidades que convergem para o bem comum e por isso acontece a vida. E sabemos que a morte é exatamente a desintegração. É um sinal de morte quando nós estamos desintegrados, desunidos. E para nós católicos, a partir do Concílio Vaticano II, um decreto chamado Unitatis Redintegratio, é fundamental esta atitude. Eu vou mesmo fazer questão de ler o número 1, promover a restauração da unidade entre todos os cristãos, é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecuménico Vaticano II. Por isso, neste dia 25 de janeiro, da Conversão de São Paulo, em que encerramos o 8º de oração, ou Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, começou no passado dia 18, com o tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. A primeira coisa que eu desejo fazer é dar graças a Deus por este momento, porque é um momento do Espírito Santo, é um momento do Senhor que nos une e nos congrega a estas duas igrejas de Cristo. E por isso gostaria muito de saudar todos os irmãos que professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Foi assim que demos início à nossa unidade, quando através do peixe, o símbolo da unidade primeira dos cristãos, Agatius, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Estamos unidos nesta proclamação e une-nos o sangue dos mártires e também dos mártires do nosso tempo. Une-nos o sangue da caridade, daqueles que servem a humanidade com gestos de profunda doação e integração. São património espiritual da humanidade. Homens como Luther King ou mulheres como Teresa de Calcutá são sinais, são ícones, ou como o padre Damião, o herói da ilha de Malaquai, que deu a vida pelos leprosos. Podíamos passar aqui horas a citar do Atlas cristão, de todas as igrejas, os testemunhos de sangue e de caridade, de fraternidade solidária. Por isso, como servos da humanidade que somos os cristãos, discípulos daquele que se fez servo e que veio para servir e não para ser servido, nós queremos dar este sinal. E hoje é um momento muito especial estarmos a encerrar a semana de oração pela unidade, estes dois bispos, Francisco e Jorge, que na sucessão apostólica caminhamos na busca da unidade dos cristãos. O tema este ano é muito explícito, permanecei no meu amor. O que é que concretamente isto nos pode levar a refletir e a aprofundar? Sr. Dom Jorge. Olha, é um tema realmente muito rico que nos é trazido por uma comunidade monástica da Suíça, uma comunidade de mulheres de diferentes tradições eclesiais,
e que, acima de tudo, nos chamam, dentro da sua profunda espiritualidade, nos chamam a atenção para este facto que é tão elementar, tão simples e que por vezes nós descuramos, é que a unidade reside na Santíssima Trindade e reside na pessoa de Jesus Cristo, o que significa que só na união com Cristo, na ação do Espírito Santo, nós, ou seja, nesse permanecer no seio da Trindade, nós encontraremos o profundo sentido da unidade a que estamos chamados. E assim sendo, nós percebemos que nesta proposta do oitavário pela unidade dos cristãos que nos é feita, as irmãs, dentro do seu estilo de oração e de contemplação, chamam-nos a 3 aspectos fundamentais da unidade que somos chamados a viver. O primeiro aspecto é a unidade que cada pessoa possui em si mesmo e deve reencontrar também em si própria. E muitas vezes essa unidade está perdida pelo nosso próprio pecado individual. Nós vivemos no nosso interior divisões interiores que por vezes nos impedem de amar e nos impedem de assumir a nossa vocação de batizados. Em segundo lugar, permanecer no amor de Cristo chama-nos a atenção, como já foi referido, para a unidade visível entre os cristãos. Os cristãos batizados em Cristo devem expressar essa unidade de uma forma visível, para que o mundo creia. E esse é o propósito do movimento ecuménico, é a unidade visível dos cristãos e das igrejas. E em terceiro lugar, e também fruto de um desenvolvimento do caminhar espiritual e teológico do movimento ecuménico, nós somos chamados a uma unidade agora com toda a criação, com tudo aquilo que Deus criou por amor e que também nos confiou. Portanto, somos chamados a permanecer no amor de Cristo, que nos religa, poderemos dizer assim, com toda a criação de Deus, e nesta criação, naturalmente, toda a natureza, todo o ecossistema, tudo aquilo que nós hoje percebemos que, fruto do nosso pecado, está também posto em questão. Por isso, permanecer em Cristo é a condição primeira para podermos dar aquilo que o Evangelho de São João nos diz, os frutos do amor. E, dando estes frutos, manifestarmos também a glória de Deus. Portanto, Cristo é realmente o sustento da nossa unidade e sem Ele nós não conseguiremos dar frutos. Senhor Dom Francisco, este tema também vem muito ao encontro ainda das últimas partilhas, a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, não é? E vem ao encontro também do que dizia agora o Dom Jorge, deste cuidado da casa comum em que somos todos irmãos, não é? E o movimento ecuménico também procura isso, como agora muito bem o Dom Jorge também partilhava connosco. De facto, nós nunca perdemos esta noção da importância do ecumenismo. Houve sempre, ao longo da história, este desejo profundo de nos reencontrarmos. Eu lembrava, por exemplo, mesmo no contexto do humanismo renascimental, ali às portas da Reforma Luterana, que em 1431, em Basileia, e depois transferido para a cidade de Ferrara, por motivos, também ligados com peste, como agora, se vê um concílio que na altura fez a unidade das duas igrejas. O concílio Basileia-Ferrara-Florença, de 1431 a 1445, no tempo do Papa Martinho V, teve este condão: unir as igrejas orientais à Igreja Católica. Vivemos momentos mais altos, mais baixos, mas sempre dentro de nós ecoou no mais profundo do coração dos cristãos, das entranhas dos cristãos: Pai, que sejam um para que o mundo acredite que tu me enviaste. E foi exatamente graças à sensibilidade de muitos irmãos. Eu fazia aqui agora a referência ao movimento ecuménico,
em que os historiadores concordam que 1910 é uma data muitíssimo importante, quando em Edimburgo, sob a presidência de John Mott, a então chamada Primeira Conferência Missionária Geral aconteceu. E foi, sobretudo, importantíssimo depois da Segunda Guerra Mundial, 39-45, quando em 48 foi possível a fusão dos diversos movimentos na cidade de Amsterdão e a fundação do Conselho Ecuménico das Igrejas. Sabemos que a Igreja Católica, na sua dimensão de Igreja-mãe, continuadora da comunidade de Jerusalém, de Antioquia, quis sempre congregar os cristãos a partir de si. E por isso demorou tempo a compreender a diversidade de dons e carismas presentes em todas as igrejas. E se Pio XI, por exemplo, não acolheu o movimento ecuménico e considerou que era impróprio para um católico ser ecuménico, em 1966, oficialmente, a Igreja de Roma envia delegados à comissão mista entre o Conselho Ecuménico das Igrejas e o Secretariado para a Unidade em nome da Igreja Católica. E chegamos a esta frase que acabei de ler no Concílio Vaticano II, que não há Igreja hoje sem dimensão ecuménica, como refere o Papa Francisco, que é um compromisso da Igreja Católica irreversível, que não tem possibilidade de ser questionado ou de ser posto em causa. O nosso gesto de abraço ecuménico a todos os irmãos que professam Nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Ou olhar para a palavra desta semana de oração, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos, um texto de São João no capítulo 15, versículos 5 a 9, eu percebo aqui o eco daquela frase, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, somos ramos unidos à cepa, e só na medida em que fazemos parte de Cristo e a sua seiva nos vivifica, poderemos dar flores de esperança e frutos de unidade e caridade. É exatamente a experiência da nossa caminhada humana. É muito fácil iniciarmos uma guerra. O dom da paz é complicadíssimo de atingir, ao ponto de termos aprendido a dizer que a paz é um dom de Deus. O mesmo no que diz respeito à unidade. Nós marcarmos as nossas pequenas diferenças, radicalizarmos-nos, pormos-nos nelas, fazermos delas questões do nosso poder e do nosso prestígio. Muitas vezes as teses que defendemos é a nossa própria dimensão egocêntrica, que está em questão e não queremos perder, porque perder significaria para nós uma humilhação, e fazemos então bandeiras e cruzadas. Isto é fácil, porque tem a ver com a nossa pobreza e com a nossa fuga de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por todos e que ama cada um e que nos ama como somos. Mas depois é muito difícil obter a unidade. É um dom de Deus. Por isso, rezamos juntos e hoje concluímos esta semana de unidade dos cristãos para que o Senhor nos dê o dom da unidade. Nós já experimentamos a saciedade que sozinhos não somos capazes. Aquela citação do Concílio Ferrara-Florença, que há momentos fiz, desembocou imediatamente em desalento, foi um caminho que se tornou muito anémico e não foi nutrido pelo interesse de todos, e por isso, se as cúpulas se uniram, as bases continuaram desunidas, e foi apenas um ato formal e não um ato real. Nós precisamos de abrir a porta do nosso coração a Cristo, de nos deixar
irrigar pela sua seiva, para darmos esses frutos de unidade, onde começa, antes de tudo, pela descoberta do valor do outro, da riqueza do outro, dos sinais de Cristo no outro, e vermos o outro como um dom. E é só a partir daí é que nós podemos louvar o Senhor por esse irmão, estabelecermos com ele a comunhão e sentirmos Cristo no meio de nós. Nós temos que começar mais por receber do que por dar, porque, de facto, afastando-se do mundo, fechando-se em si, as comunidades cristãs também experimentam um mundo que as ignora e as desconhece, tornam-se irrelevantes. E a chamada que o mundo de hoje nos faz perante o seu vazio de Cristo é tão grande, tão importante, que é urgente a nossa unidade. E o mundo merece a nossa unidade. E a prenda mais bela que podemos dar à humanidade é a unidade dos cristãos, que torna credível a mensagem que lhe anunciamos, porque o nosso testemunho torna a nossa palavra comprovada e testada. Eu peço ao Senhor que cada vez mais percebamos que a nossa diferença é também a nossa riqueza, porque é a nossa complementariedade. E que nessa diferença, num respeito muito grande, sejamos um em Cristo, dizendo a esta sociedade tão vazia de amor, de verdade, de ideal, de luz, que o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, a partir das nossas vidas. Assim, se quer, convidava-vos para terminarmos este momento de diálogo, um momento de oração, com base neste guião da Semana da Unidade. Poderá começar o Sr. Dom Francisco. Então, eu escolheria a oração do terceiro dia, que teve por tema: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e procuremos formar um só corpo em Cristo. Revesti-vos de compaixão, amai-vos uns aos outros. Deus, nosso Pai, revelai-nos o vosso amor através de Cristo e através dos nossos irmãos e irmãs. Abri os nossos corações para nos acolhermos uns aos outros com as nossas diferenças e vivermos em clima de perdão. Fazei-nos viver unidos num só corpo, para que venha à luz o dom que é cada pessoa, que juntos possamos todos ser um reflexo do Cristo vivo. Amém. Amém. E agora o Sr. Dom Jorge também. Eu elevo ao Senhor a oração precisamente deste dia da semana de oração que estamos a viver, este dia cujo tema é reconciliando com toda a criação. E a oração que nos é proposta e que nós elevamos ao Senhor é: ó Deus, 3 vezes santo, nós vos agradecemos por nos terdes criado e pelo vosso amor. Agradecemos pela vossa presença em nós e na criação. Que possamos aprender a olhar o mundo como vós o vedes, com amor. Na esperança dessa visão, possamos ser capazes de trabalhar por um mundo onde floresçam a justiça e a paz, para a glória do vosso nome. Amém. 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 E se quer, desafiava para terminarmos um Pai Nosso em conjunto. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Eu agradeço muito ao Sr. D. Jorge Pina Cabral ter vindo estar conosco neste programa diocesano que se chama Ser Igreja. E tem uma característica muito interessante, sabe, D. Jorge, é que é emitido por diversas rádios, o Pedro pode nos ajudar, aqui desta região, através de uma corrente que nós fizemos de diálogo, rádios locais, que todas as semanas põe no ar o programa Ser Igreja, o programa diocesano, cerca de 55 minutos. Obrigado por ser hóspede do programa da Arquidiocese de Évora e, ao mesmo tempo, formular os votos de bênção de Deus e de muita luz para a Igreja Lusitana e que tenhamos um dia a alegria de poder contar consigo na nossa catedral, a participar numa das nossas celebrações para estreitarmos os nossos laços, não só de amizade pessoal, que são reais, mas também intereclesial. Queria enviar cumprimentos à sua esposa e a toda a sua família, aos seus filhos, na alegria de o receber em Évora, porque, de facto, estando o senhor na cidade, assim chamada Vila Nova de Gaia, e eu em Évora, o senhor é hóspede de Évora. Esteve na igreja de Évora e quero me sentir também na igreja lusitana que é Portugal. Muito obrigado e também a minha saudação, a minha gratidão por este tempo que passamos em conjunto e em que tivemos a oportunidade de orar também em conjunto. Uma saudação para todos e também as minhas orações para que neste momento tão crítico que estamos a viver, a nossa união possa ser um sinal para todos, um sinal de conforto e, acima de tudo, um sinal de esperança. Minha gratidão, Dom Francisco, pelo seu convite e que o Senhor os continue a abençoar. É o meu desejo e também do povo da Igreja Lusitana. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.